dia! Tudo bem, meus amores? Na aula de gramática de hoje, nós iremos trabalhar a escrita em foco, estrangeirismos e empréstimos, ainda no processo, de formação das palavras, ok? Ao longo da história, o contato natural e inevitável dos brasileiros com outros povos levou a muitas mudanças na nossa língua. Com esse contato continuam as mudanças, Por isso que é tão importante nós estarmos antenados. Isso não quer dizer, entretanto, que com o tempo deixaremos de falar o português brasileiro, simplesmente porque utilizamos diariamente várias palavras de origem inglesa, por exemplo. Isso é um engano. A nossa língua mantém-se firme e forte, independente dos estrangeirismos e dos empréstimos linguísticos. O estrangeirismo ocorre quando utilizamos palavras de outro idioma nas nossas comunicações. Isso acontece por questão de status, ou sempre que a nossa língua não dispõe de formas usuais e correspondentes a palavras ou expressão estrangeira, que então passa a ser usada tal qual ocorre na nossa origem. Ou seja, os estrangeirismos não passam por qualquer mudança ortográfica. É o que acontece com as palavras e expressões. Fast food é uma palavra de origem inglesa, mas ela foi trazida para o Brasil e hoje é comumente escutarmos e é como se ela fizesse parte do nosso dicionário, mas ela não sofreu nenhum tipo de alteração na escrita. Rigatoni, self-service, iceberg, ok? Isso são os estrangeirismos, palavras originadas de uma outra língua, de um outro país, de um outro idioma, mas que são usadas aqui na nossa cidade, no nosso país, e que elas foram inseridas no nosso contexto e que elas são comuns, É como se elas fizessem parte aqui do nosso dicionário, ok? Já os empréstimos são palavras que, vindas de outras línguas, se adaptaram ao português, ou seja, elas foram aportuguesadas. Um exemplo claro disso é o que ocorreu com o nome inglês, stress, que indica uma doença relativamente nova, Nós pegamos emprestado stress e a transformamos em estresse, que é português. Ou seja, a palavra foi emprestada e devolvida. O que se incorporou à nossa língua foi a palavra aportuguesada. Se inspiravam em estresse, transformaram em estresse e essa palavra foi devolvida à sua origem, E aqui nós temos uma palavra aportuguesada. Ou seja, foi emprestada, não é assim? O que se incorporou à nossa língua foi a palavra aportuguesada, não a forma inglesa. Tanto é assim que hoje encontramos várias palavras, estressado, estressante, estressar, desestressante, ok? As pessoas normalmente não têm uma visão negativa dos estrangeirismos. Definem que eles devem ser evitados, ou até mesmo proibidos, pois supostamente destroem a nossa língua e ameaçam a nossa identidade. E não é bem assim. O emprego dessas palavras estrangeiras na língua é um fato natural, dado o contato que temos com outras culturas, e não há risco a correr, pois, ao contrário do senso comum, essas palavras ampliam nossa língua. Pensar que o português sofre ameaça de palavras estrangeiras é o mesmo que pensar que um bebê corre o risco de crescer. Tanto é assim que isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Mas não deixaremos de falar o português brasileiro por causa disso, ok? Essa é a diferença entre estrangeirismos e empréstimos. A partir dessa explicação, vocês irão realizar a tarefa do livro de português.